Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Muito bom estar aqui de volta. Já tem um tempinho que eu andei afastada aqui, mas eu tava mesmo passando por um tempo assim bem complicado. E vamos tocar o barco aqui de novo, vamos aprender de coisas importantes, porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que não importa o que você queira fazer na sua vida, o seu trabalho, as coisas que você quer desenvolver, eu acho que a prioridade é o eterno, é as escrituras, é a nossa alma diante dele, porque tudo isso passa, trabalho passa, faculdade, estudos, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, casa, tudo isso passa muito rápido. E o que vai contar no final é o quanto trabalhamos a nossa alma nesse curto período aí de anos que a gente tem. 80 anos perto de uma eternidade, 90, 100 anos perto de uma eternidade é nada. Então é o tempinho que a gente tem para se preparar. Então, gente, olha, quero falar sobre um tópico hoje maravilhoso, muito edificante para vocês. Então hoje eu queria falar com vocês sobre luz. O quão importante é a luz na nossa vida, o quantas vezes é retratada a luz nas escrituras. O Eterno fala muito, né, sobre manter a luz acesa. O templo era uma ordenança aos sacerdotes manter as luzes do templo acesa dia e noite. E hoje, como sabemos, o templo somos nós mesmos. E hoje em dia o Eterno gostaria, Ele nos deu esses mandamentos para que a gente saiba que Ele deseja que a nossa alma, que a luz dele esteja acesa dentro da nossa alma, noite e dia, que a gente esteja colocando fogo no altar constantemente para que esse fogo não se apague, para que essa luz não cesse, né? Então eu quero mostrar para vocês um exemplo muito esclarecedor para vocês entenderem onde eu quero chegar. Por exemplo, imagina que você entra dentro de um quarto escuro e você gostaria de, nesse quarto, enxergar o que está acontecendo ali dentro, né? Você não vê nada do que está ali dentro e você só precisa apenas acender a luz daquele quarto. E dessa mesma forma, muitas vezes, é algo tão óbvio, mas a gente muitas vezes não enxerga para a nossa vida dessa mesma forma, né? De que a gente olha para a nossa própria vida, nos enxergamos imperfeitos, enxergamos muitas vezes os pecados que temos cometidos, sabemos que temos iniquidades, que transgredimos muitas vezes. Existe um quarto escuro dentro da gente, do qual precisa ser iluminado, e a gente, ao invés de acender a luz dentro da nossa alma, a gente quer lutar contra a escuridão, a gente quer lutar contra o pecado, a gente quer lutar contra a transgressão, e isso normalmente não é muito eficaz, porque você não pode lutar com aquilo que você não vê, com aquilo que você não enxerga. Você precisa acender a luz para que claramente você vendo, você consiga remover aquilo que não está bom, aquilo que está ruim, que você enxergou que não deveria estar ali. Então, por exemplo, o Eterno deixou instruções para a gente, para que andando reto, né, tudo nos vá bem, como diz as Escrituras, né? E eu acho que eu já deixei algumas vezes aqui no canal, né, esse exemplo de que um pai e uma mãe, ele está sempre dizendo para o filho, olha, não faz isso, não mexe ali na tomada, não pula na cama, não faz isso, porque o pai e a mãe sabem que o filho, por amar o filho, né, sabe que ele vai cair, que ele vai se machucar. E o filho, quando desobedece, quem que vai sofrer as consequências se não o filho? O pai e a mãe, eles sofrem, claro, eles sofrem por ver o filho naquele estado, né, o filho sofrendo, a dor, né, daquilo que ele cometeu, da desobediência dele. Os pais sofrem, mas o pai tá tentando poupar a vida do filho e não a dele própria, né? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: as instruções que o Eterno deixou nas Escrituras
é exatamente por nossa causa, porque Ele quer o nosso bem e Ele gostaria de que, obedecendo a gente tudo nos vá bem, que a gente seja feliz. É verdade que muitos de nós caminhamos pela transgressão, né? Com aquela falsa sensação de que não aconteceu nada de ruim comigo, então tá tudo bem continuar nesse mesmo caminho, né? Tem até um versículo lá em Provérbios, né? Capítulo 1, versículo 32, que fala que o louco, a sensação de bem-estar dele, né? Aquela impressão de estar tudo bem, leva ele à perdição. Quer dizer que ele pensa assim, bom, tá tudo bem aqui, não tá acontecendo nada, eu tô transgredindo, tô cometendo iniquidades, tá tudo bem, nada tá acontecendo, parece que Deus me deixou quietinho, ou Ele tá tendo paciência comigo, Ele releva tudo isso que eu tô fazendo, então eu posso continuar, né? E ele fala assim, esse caminho tá te levando pra perdição, quando você menos esperar, o pior acontece, porque através das minhas instruções, né, o Eterno nos fala que Ele quer preservar a nossa vida. E da mesma forma, muitos de nós, às vezes, entram nessa busca, né, pelo Eterno, de andar nos caminhos dEle, de entender a Sua palavra, de tirar o nosso pé do mal, evitar os caminhos ruins. E aí a gente olha e fala assim, poxa, é interessante porque eu não estou vendo resultado, não estou vendo fruto daquilo que eu estou fazendo. Eu faço bem, só recebo mal em troca. Eu tento fazer aquilo que é certo, mas eu não vejo assim nenhum fruto do meu esforço, né? É interessante entender, né, que da mesma forma que quando é começada uma obra, né, que um prédio é levantado, da mesma forma que não temos ainda uma noção exata de como que vai ficar, qual vai ser o resultado final daquilo, né? E ele foi projetado e foi desenhado através de um arquiteto. O resultado final já existe na cabeça desse arquiteto que criou aquela obra, né? E da mesma forma, os empreiteiros da obra, né? Eles não têm em mente esse resultado como vai ficar, que só existe no coração e na mente do arquiteto. Assim também como os desenhos do arquiteto, eles instruem os empreiteiros para que eles acessem ao resultado final daquela obra, né? Da mesma forma, as escrituras, elas são as instruções para que a gente alcance o resultado que esse arquiteto desejou para a nossa vida. Então, o ponto que eu quero chegar é que muitas vezes a gente não vai ver resultados, mas só de você entender que você está no caminho certo, você precisa compreender que uma receita com bons ingredientes, ela provavelmente vai dar muito certo. E é interessante a gente entender um pouco mais sobre luz, né? Que, por exemplo, se eu sou um homem ou sou uma mulher, que eu sou infiel de coração, por exemplo, por que infiel de coração? Porque quando você é infiel de coração, não é algo visível, né? Não é algo que as pessoas conseguem ver e muitas vezes não é algo que nós mesmos conseguimos enxergar e detectar na nossa própria vida. Aí eu resolvo pegar as minhas escrituras num belo dia e vou ler Jó 31, que está dizendo assim, no versículo 9, né? Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, se então boa minha mulher para outro e outros se encurvam sobre ela. E ele diz assim, olha, pois seria isso um crime hediondo. Ele falando, olha, delito a punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Então, a compreensão que Jó tinha sobre as consequências de você ser alguém infiel de coração, ele já entendia que seria tocado na sua renda, seria tocado às vezes até na sua própria mulher, ou no seu próprio marido, no caso, por causa da infidelidade, né? Ele está dizendo que se o meu coração se deixou seduzir, ele não está nem dizendo que foi com as atitudes dele, ele falou que o coração dele se deixou seduzir. Então,
baseado nessa luz que ele acabou de compreender, ele consegue acessar o resultado do que vai dar se ele permanecer nesse caminho. Então, o ponto que eu quero te dizer é o seguinte: uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que quando andamos em pecado, é porque está faltando luz. Não se trata somente de meramente afastar o pecado e a transgressão, né? As transgressões, a iniquidade. Se trata de acender a luz, porque quando você acende a luz, você consegue entender o que você está fazendo, qual será a consequência do que você está fazendo e para onde você está indo. Eu sou uma pessoa que tenho compreensão sobre o que está acontecendo, sobre o que vai me gerar esse erro, esse pecado. Eu tenho uma noção melhor para conseguir afastar dele. Eu tenho forças para sair disso, porque eu sei o que o resultado disso vai dar. Tem até uma história interessante que quando eu era pequena lá em casa, o muro ele era de era, né? Aquela plantinha que é trepadeira, que ela fecha o muro todo. E só que essa era ficava pro lado de fora. E todas as vezes que os meus pais saíam de casa, eu olhava para aquele muro, né? E tinha tipo uma frutinha pendurada que eu achava que aquilo era figo, né? Muito parecido com figo. E eu tinha uma curiosidade de pegar aquela fruta, né? De comer, porque tinha muitas árvores de frutas no jardim lá em casa. E aí eu falava, pô, aquela ali eu tenho que comer, né? Só que eu não tinha necessidade de falar para os meus pais, porque eu achava que eu entendia tudo, né? Não preciso perguntar para que entendimento sobre algo que eu julgo que tá bonito. É um figo, é uma frutinha, sabe? Aparentemente é algo muito bom. Então, assim que eu tiver a oportunidade, né, que eu conseguir, eu vou lá fora pegar um figo daqui. E um belo dia, um jardineiro que passeava muito ali na rua, né? Eu falei, ele passou no portão, eu falei, seu fulano, você pode pegar pra mim uma frutinha daquela lá, o figo e tal? E ele falou assim pra mim, minha filha, que isso, minha filha? Se você comer isso, você morre, isso é extremamente venenoso. Saía até uma colinha branca, né, dela, que era extremamente tóxico e venenoso. Então, qual é o ponto dessa história? É que quando eu acessei o conhecimento através daquele homem que já era muito experiente, né, daquele jardineiro, quando eu acessei o conhecimento dele, porque eu não sabia, para mim aquilo era apenas uma fruta desejável aparentemente, parecia um figo, né, parecia ótima, por não ter esse conhecimento, aquilo para mim era desejável. Eu flertava, né? Em outras palavras, eu flertava com a fruta. Eu falo, o dia que eu tiver a oportunidade, eu pego essa fruta, né? Eu vou comer essa fruta. E claro que aquilo nem fruta era, né? Mas é interessante que quando eu acessei esse conhecimento, eu repeli. Eu não, meu Deus, passava perto daquilo, tirava o olho, porque eu sabia que se eu comesse daquilo ali, se eu não morresse, eu ficaria seriamente hospitalizada, né? Então, o que eu quero dizer é que quando você tem acesso a essa luz, essa escritura, que essas instruções que o Eterno deu, você tem uma clareza muito grande para saber que se você está acessando o pecado, a iniquidade, a transgressão, você vai sofrer sérias consequências, você vai saber o final daquilo, e quando você compreender o final daquilo, você rapidamente vai repelir, vai ser muito mais fácil para você deixar de lado o pecado. E para finalizar, eu queria falar para vocês que em 2 Crônicas 34 é dito sobre o rei. Ele era um homem bom que andava nos caminhos do Eterno, segundo o coração do Eterno, que ele era reto e temente a ele. Só que conta que um belo dia um sacerdote encontrou os livros da lei de Moisés, provavelmente guardado em algum lugar, e fala que esse sacerdote pediu que fosse lido, né? Fosse entregue ao rei isso. Então leram para o rei essas leis que estavam escritas, e quando foi lido aquilo para ele teve compreensão do que estava escrito naquelas leis, fala que ele rasgou as suas vestes, que ele ficou desesperado, e ele mandou ordens que todos derribassem os altares que não fossem do Eterno. Ele fez uma limpa no meio do povo,
rapidamente, desesperadamente, porque ele entendeu qual o fim deles, o que iria recair sobre a vida deles se eles andassem nesse descumprimento. Então, o ponto que eu quero te dizer é que o conhecimento do Eterno sobre o nosso fim, andando no caminho de vida e andando no caminho de desobediência, da mesma sorte que quando você lê 2 Crônicas, capítulo 14, você vê que lá o rei Asa, ele era um homem que amava o Eterno, que era temente, andava nos caminhos dele, e fala que o rei Asa, compreendendo sobre todas as leis que o Eterno tinha dado, né, fala que ele aboliu também todos os altares, que ele limpou o povo e a terra, e fala que o Eterno começou a livrar eles de todos os seus inimigos, e houve descanso e paz para aquele lugar. Que o Eterno abençoou eles com paz e descanso das guerras. Então, o ponto que eu quero te dizer é que quando a gente tem compreensão do bem que a gente vai receber ao cumprir essas leis, ele se torna muito mais fácil de perseverar. E de outra forma também, quando a gente entende as consequências das transgressões que a gente comete, vai também ficar muito mais fácil da gente repelir esse mal. Se você sabe que o fogo te queima, você tira a mão rapidamente. Mas se você acha que aquele fogo ali não é exatamente como diz, que ainda dá para flertar um pouco com o fogo, que se também tiver fogo ali, mas você não souber, não tem problema, que não vai te queimar. Então, tendo essa compreensão, fica muito mais fácil de você sair de cima do muro. Fica muito mais fácil de você abandonar as iniquidades, os pecados. Fica muito mais fácil de vencer também aqueles pecados, aquelas iniquidades que você não tem sido capaz de mudar sozinho. Quem muda, né, como Yeshua fala, né, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por quê? Porque quando você tem acesso a essa compreensão, esse entendimento, você já vai se limpando, aquilo ali vai saindo de você. Poxa, agora eu sei que se eu fizer isso acontece assim, se eu andar dessa forma acontece assado, e você vai se moldando segundo essas palavras, né? Se você sabe que existe algo na sua vida que não tem sido fácil de sair, é porque está te faltando luz, está te faltando compreensão. Eu tenho uma experiência, né, de que eu fui buscar certa vez, eu sabia que o Eterno me deu palavras, né, sobre idolatria, e eu sabia que de alguma forma a idolatria estava habitando no meu coração, e eu não sabia como me livrar daquilo. Não sabendo como mudar aquilo, eu sabia onde estava o erro, mas eu não sabia como mudar, porque aquilo fazia parte da minha essência. Eu não sabia ser diferente, eu não sabia agir diferente, viver de forma diferente. Então, quando eu entendi isso, o que eu fui fazer? Eu comecei a buscar luz, buscar conhecimento, saber tudo que o Eterno falava sobre idolatria, saber o que era idolatria do coração, como que a gente levantava altares e ídolos no nosso dia a dia, como que a gente colocava deuses, né? A gente servia a deuses no nosso dia a dia. E quanto mais eu buscava essa luz, quanto mais conhecimento eu buscava diante disso, eu comecei a entender como isso estava enraizado dentro do meu coração, quais as consequências aquilo estava me trazendo e o quanto era necessário aquilo sair de mim para que eu me visse livre, né? Então, o ponto que eu te falo é que quanto mais luz você busca, mais luz, mais fácil é de você encontrar a libertação e a saída daquilo que mais te prende, daquilo que tem te mantido cativo, ou até mesmo das coisas que são obscuras para você ainda, que você sabe que tem coisas precisando mudar, mas você ainda não vê. E para você que achou esse vídeo muito relevante, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo importante, que é um conteúdo que de valor, né? E possa ser compartilhado com mais pessoas. E se você tem alguém que gostaria muito que eles também ouvissem sobre isso, compartilha também e manda para mais pessoas, tá bom?
Então, pessoal, quero muito agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Meu grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Continue me acompanhando aqui no canal. Quem não se inscreveu, mais uma vez, se inscreve, curte esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.